Podemos nos sentar, amados irmãos e irmãs. Começamos o período do Advento, da vinda do Senhor. Santo Antônio de Pádua explica que no Advento nós nos preparamos para 4 vindas de Cristo. A vinda do Natal, quando ele nasce em Belém. A vinda no fim dos tempos, quando ele voltará para julgar os vivos e os mortos. A vinda do dia da nossa morte, quando ele nos julgará no juízo particular. E a vinda pela graça, que pode acontecer todos os dias na nossa vida. Os textos litúrgicos do Advento expressam, meio que confusamente, as 4 vindas do Senhor. Os textos como o de hoje, por exemplo, que é um texto profético, ele normalmente tem um sentido principal, como hoje o sentido principal é a vinda do Senhor. Quem tem uma memória um pouco melhor vai lembrar que o evangelho de domingo passado é muito parecido com o evangelho desse domingo, não é o mesmo, mas é muito parecido. Mas essas passagens podem ser adaptadas, podem ser entendidas também com relação às outras 4 vindas. Aquilo que se fala acerca da parousia, nós podemos às vezes entender acerca do Natal, acerca da graça, acerca da morte. E só pensando assim a gente já consegue imaginar a profundidade de riqueza, de significado, de ensinamento que esses períodos litúrgicos, como o Advento, tem para nos oferecer. E é por isso que hoje eu gostaria que nós começássemos a meditar sobre as primeiras palavrinhas do Evangelho de hoje. Nosso Senhor começa dizendo que haverá sinais no sol. Infelizmente, o homem moderno ocidental já perdeu bastante daquilo que era, o que significava o sol para o homem antigo. De forma especial, para os cristãos, o sol tem um significado, um sentido muito forte. Porque a Escritura, muitas e muitas vezes, apresenta a imagem do sol como imagem do próprio Deus. Cristo é o verdadeiro sol. Não é à toa que quase em toda a história da igreja, os cristãos, uma coisa que hoje a gente perdeu, os cristãos rezavam sempre virados para o Oriente. Porque o Oriente é o lugar onde nasce o sol. Porque o sol é símbolo de Cristo. Nós que rezamos o credo niceno na missa, nós sabemos que quando nós vamos falar de Cristo, nós o chamamos de luz da luz. Tantas e tantas vezes na Escritura, Cristo se apresenta como esse sol de justiça. Se a gente lembra, no Evangelho de domingo passado, esse Evangelho de hoje fala: haverá sinais no sol. No Evangelho do domingo passado estava escrito assim: o sol perderá o seu brilho. Para a gente compreender, vamos recorrer a uma imagem da literatura profana. Vamos aprender um pouquinho daquilo que Platão fala na República, aquilo que nós chamamos de alegoria da caverna. Platão ele fala que havia uma caverna. Dentro dessa caverna tinham homens que estavam presos por correntes, virados com o rosto para o fundo da caverna. De fora da caverna vinha uma luz
A luz ela não estava na boca da caverna, ela estava em cima, só que alguns raios conseguiam adentrar na caverna. E aqueles raios faziam com que coisas e pessoas que estavam na porta da caverna refletissem na parede. E aqueles homens amarrados acreditavam que toda a realidade eram as sombras que eles viam. Até que, com muita dificuldade, um daqueles homens consegue se libertar. E esse homem que se liberta, ele vira de costas, ele percebe que tudo aquilo que ele conhecia era sombra, e ele vai saindo, mas ainda com dificuldade, porque, como ele não estava acostumado com a luz que vinha de fora machucava os seus olhos. Mas, como nós sabemos bem, a gente vai como se acostumando, a vista vai se adaptando, e aos poucos ele conseguiu subir aquele morro e perceber que lá em cima havia o sol. Então, com uma alegria que não tem como conter, aquele homem volta para a caverna para anunciar aos outros que ele descobriu a verdade, que aquilo tudo era sombra, que o sol existe lá fora. Mas os outros homens não o acolheram. Essa figura tão bonita da filosofia, do homem que se liberta dos grilhões e vai até o sol, ela é belíssima, mas ainda está longe de ser aquilo que de fato aconteceu, que é mais belo ainda. Amados irmãos, não foi o homem que se libertou da caverna e foi até o sol. Foi o sol que entrou na caverna. Deus, que é o sol, aquele que nós não somos capazes de contemplar, cuja visão nos mataria. No Antigo Testamento, isso é muito forte. Moisés, ele fala, olha, não tem como ver a Deus sem morrer. Aquele sol, como diz o evangelho do domingo passado, perdeu o seu brilho. Os santos padres dizem, o brilho que o sol perde significa a humanidade que Cristo assume para poder se aproximar dos homens. Cristo, o sol, se aproxima dos homens, não mostrando o brilho da sua divindade, mas mostrando uma humanidade como a nossa, apagada. Não é à toa que na transfiguração, por um pequeno instante, em que nosso Senhor quer manifestar sua divindade, o que acontece com ele? Ele brilha. Ele brilha. E esse sol de justiça revestido de humanidade desce até a caverna, até duas cavernas. A caverna de Belém e a caverna do Santo Sepulcro. Para com seu nascimento, que com seu nascimento e com sua morte, liberte a humanidade. Mas Cristo, como dizia Clemente de Alexandria, é um pedagogo. Ele sabe muito bem que ele não pode revelar-se completamente, o ser humano não aguenta. Então, ao descer até a caverna da humanidade, Cristo vai nos educando, nos mostrando aos poucos a sua luz. Nós estamos no período da aurora. Nós estamos naquele tempo, como diz São Paulo, que está na hora da gente despertar do sono, porque a noite está acabando e o dia está chegando. O dia ainda não está completo. O dia vai estar completo na vinda última do Senhor. Quando o Evangelho diz que, como do Oriente ao Ocidente se vê o relâmpago, todos verão o Filho do Homem. Nesse dia, nós seremos capazes de contemplar o sol. Por enquanto,
nós precisamos paulatinamente se acostumar com a luz. E é por isso que nosso Senhor vem e vai aos poucos mostrando sua divindade. Ele mostra pelas suas palavras, ele mostra pelos seus milagres, ele deixa ver na transfiguração, ele fala sobre a luz, ele nos chama de luz do mundo, para que a gente vá indo para o lado da luz. Se eu tenho um quarto escuro e naquele quarto começa a entrar a luz, o quarto não está completamente iluminado, eu sou capaz de escolher se eu fico na região mais escura ou se eu fico na região mais clara. É isso que nós vivemos hoje. E é por isso que São Paulo deixa muito claro: nós precisamos nos revestir das armas da luz. O diabo é o príncipe das trevas. Nós precisamos lutar do lado da luz. E revestir-se das armas da luz significa revestir-se de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que São Paulo fala, a gente precisa se revestir da luz, não nos vícios e concupiscências, mas nas virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo. Revestir-se da luz é revestir-se de Cristo, é viver como Cristo, é ser como Cristo. E aí que vem, talvez, o grande paradoxo da vida cristã. Cristo é a luz da luz, é o sol. Mas para que ele se aproxime de nós, ele precisou vestir-se da humanidade. Ele precisou ser como nós somos. Porque somente sendo como nós somos, ele é capaz de fazer com que nós nos vistamos dele e que nós sejamos como ele é. Ele se faz homem para que a gente seja feito Deus. E esse é o grande mistério do Advento. E é por isso, amados irmãos, que nós, nesse período de preparação para o Natal, precisamos recorrer com afinco à Mãe de Deus, Nossa Senhora. Porque ela, mais do que todos, vestiu-se de Deus. Ela conteve em seu seio o sol, aquele que o universo inteiro não é capaz de conter. Imaginem o brilho, claro, não material, mas o brilho espiritual que emanava da Virgem Maria. A Virgem Maria é como o mais belo de todos os lustres. É como a mais bela peça de arte que reflete para toda a humanidade a luz do Senhor. Ela nos auxilia para que nós sejamos capazes de olhar sem ferir os nossos olhos para a luz do seu divino Filho. Que essa luz que é o Senhor, que essa luz que simbolicamente nós acendemos na coroa do Advento, esteja sempre acesa no nosso coração, para que nós sejamos luz da luz, para que nós façamos com que essa luz do Senhor, que brilha na armadura de luz que nós nos revestimos, para toda a humanidade, e que cada passo da nossa existência seja um diminuir das trevas que nós sabemos, infelizmente, circunda o nosso mundo, circunda as nossas famílias. Que a Virgem Maria nos auxilie, que ela nos faça brilhar com a luz da santidade do seu Filho Jesus. Amém.